Seja bem-vindo, meu nome é Gleiber Félix e esse é o Relata Ayahuasca. E hoje nós temos dois convidados que são os donos aqui da Casa Mariri. Eles estarão contando um pouco sobre a experiência de expansão de consciência e do trabalho deles aqui na casa. Seja bem-vindo, Elaine e Gabriel, que já estiveram aqui, só que separado. Gratidão, Gratidão pelo convite. E aí, conta um pouco da história de vocês aqui na casa, tudo como começou. Bom, então, nossa história com as medicinas aí já tem mais de 15 anos. A gente começou a consagrar, a nossa vida começou a se transformar. Não foi assim, logo de início. Eu falo que tem muita gente que chega para tomar a medicina e já tem uma experiência transformadora, né? Já entende várias coisas. A minha primeira experiência com a medicina, eu tive muito medo, tive muitos preconceitos também, mas conforme o tempo foi passando, então eu tive uma cura do meu corpo, né? Eu tive um problema no rim, eu me curei através das medicinas. E a gente foi estudando as medicinas e consagrando, passamos por algumas casas, até que veio a ideia de participar de um curso para a gente se aprofundar mais nas medicinas. E aí, quando a gente foi sentindo essa missão também, porque onde eu ia, eu sempre levava muita gente, porque muita gente perguntava o que tinha acontecido, porque eu estava muito diferente. E então eu comecei a querer estudar mais sobre as medicinas e levar muitas pessoas. E aí veio muito assim essa missão, né? Até mesmo dos dirigentes da casa que a gente passou, de trazerem essa missão também para a gente, de que precisa de mais lugares comprometidos, lugares sérios para poder auxiliar, né? Por exemplo, a gente está em São Paulo, então facilita para quem está em São Paulo o acesso. E aí começou o projeto desse sonho, assim, da gente querer realmente estudar para poder auxiliar, mas foi um estudo longo, né? A gente ficou muito tempo se estudando, fazendo atendimentos pequenos, até a gente ir se sentindo pronto, né? Que eu acho que tem muita coisa que, por mais que a gente estuda, a gente só vai aprender na prática. Todos os desafios que né? Só que a gente sempre trabalhou muito, tanto eu como o Gabriel, a gente passou muitos anos trabalhando em shopping como vendedor, então a gente trabalhava de segunda a segunda, final de semana, feriado, sábado, domingo. Então a gente, assim, trabalhava demais. Hoje a gente olha para trás e nem sabe, né, como a gente conseguia fazer tudo isso. Porque muitas vezes a gente virava à noite e dia seguinte já ia pro trabalho, sem dormir. E era assim. Você lembra? Lembro muito bem. E não foi fácil, mas a gente sempre teve essa questão financeira, né? A gente tem uma família, a gente tem filhos, muitas responsabilidades, então a gente colocou assim a missão e o amor mesmo por servir, junto com o nosso trabalho, o cansaço, mas um amor no coração, assim, pela missão, né? São 15 anos já de medicina, né? Consagrando as medicinas nesse estudo. E 7 anos abrindo os estudos para outras pessoas. Essa é uma jornada que bem desafiadora, né? Não foi fácil. A gente recebeu uma missão da medicina mesmo de propagar ela dessa maneira, que a gente tem um estudo muito com os povos originários, né? Então a gente faz parte da nossa cerimônia com os cantos que vêm da floresta, principalmente do povo Yawanawá. A gente trabalha com uma vertente diferente, assim, né? A gente traz os cantos dos povos indígenas, depois a gente tem uma parte de Sound Healing. O Sound Healing, ele entrou na nossa vida, assim, revolucionando muita coisa. A gente começou a perceber o poder do som, né? Através dos instrumentos. E ele é muito poderoso, trazendo curas físicas, curas mentais, espirituais. O nosso trabalho, ele começou a caminhar para essa linha, assim, que é um diferencial que a gente tem hoje. E dentro dessa jornada, a gente, trabalhando em shopping, a gente tinha uma outra casa, que era uma casa menor que essa que a gente está hoje, né? Porque a gente sabe que o nosso sonho é grande também, né?
Então a gente conseguiu essa casa maior, muitos obstáculos também, não foi fácil. E não é fácil manter uma casa desse tamanho e tudo que ela precisa. Mas a gente está aqui hoje podendo oferecer esse serviço de servir a ayahuasca com muito amor, com muita paixão, com muito carinho a cada participante que vem aí com a gente. E nós trabalhávamos em shopping, né? E levávamos uma vida dupla. De final de semana a gente virava dirigente e durante a semana a gente era vendedor. A ayahuasca, ela sempre chamou a gente, assim, pra gente trabalhar só com ela. Mas como a gente tem família, tem filhos, a gente não conseguiria dar um passo assim tão grande, né? Então a gente foi aos poucos, foi sentindo também pra onde a gente tinha que caminhar. Eu tinha na cabeça que a gente ia ficar mais uns 5 anos no shopping, né? E aí no ano de 2023... a gente recebeu a notícia que a Elaine estava grávida, que a gente ia ter a Aira. E aí isso daí já começou a mudar, né, a nossa concepção, porque tudo que a gente queria era poder cuidar de um filho integralmente, assim, porque a gente sempre deixou na mão de outras pessoas trabalhando em shopping e tal. Então a gente queria ter essa experiência. E aí tudo que a gente pede pro universo, ele dá. Não satisfeito com a vinda da Aira, eu ainda sentia que não era a hora de sair do shopping. E aí eu falava, não, Elaine, não, a gente vai ficar mais um pouco. Vamos ficar mais um pouco nisso. Não dá pra sair agora, a gente precisa de mais tempo, tal. Daí a Elaine falando, não, depois da Aira, que a Aira nasceu, eu vou sair do shopping. Eu falava, meu Deus do céu, caramba, a Aira vai nascer daqui a pouco. Como é que a gente vai fazer isso? Aí a Aira nasceu, foi um grande portal, né? Que aconteceu nas nossas vidas. 27 dias que ela nasceu, eu tive um acidente de moto. E aí eu quebrei o acetábulo. E aí eu tive que parar. E aí nesse momento eu falei, meu, olha como a vida é, né? E como ela pode ser passageira, porque eu tive um trauma no acetábulo, mas se fosse mais forte podia ter causado algum dano na coluna. O acetábulo, para quem não sabe, é uma região do quadril. Tem muita gente que não sabe o que é, né? Então... é a cintura, né? Eu indo pra cirurgia, eu ainda tava pensando em voltar a trabalhar, né? E aí depois que eu voltei da cirurgia, eu falei, não dá. Não dá mais pra viver no sistema. Eu sinto que a minha vida é muito curta e muito passageira pra dedicar 100% ao shopping, a vida dos outros, a uma marca. Então, trabalhava 10 anos na empresa onde eu trabalhava. E aí eu fiquei de licença, né? Pensando em todo esse processo. E realmente o destino fez com que a gente saísse do shopping mesmo, né? A Elaine saiu, pediu demissão logo depois, né? Que teve a Aira, e logo que acabou também o período de licença, eu também pedi demissão. E a gente tá hoje exclusivamente 100% voltado para a ayahuasca e todos esses desenvolvimentos humanos, né? A medicina, né, ela quis que a gente tivesse 100% trabalhando com ela, e é isso que a gente está fazendo hoje. Dentro das cerimônias, a gente tem sound healing, tem os cantos devocionais, a gente tem também os cursos de desenvolvimento, para aquelas pessoas que querem se aprofundar mais nos estudos, entender um pouco mais sobre as medicinas. A gente vai estar falando sobre vários assuntos importantes, como o surgimento da medicina, da história dela. Teremos o Sandro Iauanaua, que vai trazer a parte também, o olhar indígena para esse ponto da ayahuasca. Temos também a Irã Mares na percussão, vai trazer uma aula de percussão bem legal. E tem o Curar Dançando, né? Que é com a Andréa Schiavi, que ela vai fazer a cura através da dança, né? E também teremos aulas de sound healing, também tem um foco para as pessoas que querem se desenvolver musicalmente, assim. É muito lindo esse trabalho, você já participou, você recebeu já as bênçãos desse modelo de trabalho, que é muito legal. Tá já na segunda turma, que vai ser agora em julho, que começa. Não, mas conta um pouco da história de vocês, que vocês foram convidados pelo Pacaraçu. Foi o divisor de águas que teve, né? Eu esqueci de falar. Quando eu tava de licença, teve períodos que eu quis voltar a trabalhar, só que o INSS tava em greve, eu não conseguia, né?
E nesse meio tempo a gente recebeu um convite de ir para a floresta, uma vivência no centro Pacaraçu. É um grande pajé, um irmão querido, um amigo nosso, que a gente tem muita afinidade assim com o trabalho deles e da família. E aí a gente recebeu esse convite e sempre foi um sonho da gente ir para a floresta, só que nunca dava certo, né? E aí dessa vez deu certo, só que eu ainda tava trabalhando, eu tava contratado, eu tava afastado. Eu consegui voltar a trabalhar uma semana antes da viagem. Daí foi nessa que eu pedi demissão, né? E aí a gente foi pra floresta. E é uma coisa absurda, assim, de beleza, de força, porque já tem uma atmosfera totalmente diferente daqui. Você vai chegando e entrando na floresta, assim, é um lugar bem inóspito, isolado, e você vai vendo a beleza, né? A beleza do silêncio, a beleza da floresta, das samaúmas que dá pra ver de longe, assim. Então você já vai entrando nessa energia. E foram 4 horas de barco subindo o Rio Gregório. Chegamos lá no centro Pacaraçu e eles estavam cantando e todos arrumados, pintados, fazendo uma festa, assim. Aí já foi uma baita emoção. Tivemos cambô, 3 rodadas de uni, de ayahuasca, que foram muito fortes. Tudo na floresta é muito mais forte. Tudo. O cambô você já toma direto do sapo. É outra coisa. Você já toma, eu tomo 5, 6 pontos. Já tomei 9. Lá eu tomei 3 É e... verdade, direto do sapo. Direto. Ele chama o Bonitinho. sapo, né? Ele chama o sapo e aí o sapo vem, tira ali já a secreção e já passa na hora. A ayahuasca também, muito forte. Primeiro dia lá foi uma coisa de louco. o terreirão lá balançou mesmo. Foi uma sessão... É que lá tem um silêncio diferente, né? Sim. É o silêncio da natureza, né? E aquele silêncio, ele É mágico. é mágico. Então você já vai entrando nisso assim. E a força que tem lá de 50 indígenas cantando todo mundo junto. Nossa, uma experiência única e transformadora. A Elaine até brincou comigo assim, falou: o dinheiro que a gente gasta para ir para a floresta, a gente pode ir para um belo resort. Nossa, é verdade. Já fiquei em resort e já fui pra floresta. E se falar assim, o mesmo dinheiro você prefere pro resort ou pra floresta? Isso foi uma coisa que a gente ficou um tempo numa reflexão e eu falei, nossa, então eu também, sem dúvidas, iria novamente pra floresta, porque a floresta você chega lá, é tão transformador, tá no meio daquela floresta amazônica, sentir o silêncio, como o Gabi estava falando, o silêncio da natureza, o silêncio, nossa, da floresta viva, é mágico. Eu senti quando eu pisei na floresta, era como se eu já estivesse na força sem tomar nada, sem tomar ayahuasca, sem fazer nada, era a força da floresta, assim, dentro. E foi nesse momento de transição, então marcou muito, né, porque esse momento da saída, eu já tinha saído do meu trabalho, então eu estava só esperando ele e senti que era um ritual de passagem para a gente também ir para a floresta pela primeira vez, porque toda a Casa Mariri, ela é um ponto de fortalecimento cultural indígena, ela tem esse propósito. A gente recebe diversas culturas aqui, a gente poder também estar dentro de uma reserva, dentro de uma aldeia, dentro da floresta, é o que faz total sentido, assim. Era realmente um sonho pra gente poder ter essa vivência. Então, ela veio nesse momento mesmo de transição de carreira total, né? De tirar essa identidade do shopping, porque realmente era muito difícil a gente focar em 2 coisas e sentir também que está sendo íntegro, né? Porque as cerimônias com ayahuasca, ela requer muito cuidado, tanto no antes, durante, no pós. Então, ela tem uma demanda energética, uma demanda de cuidados. Esse momento de transição também sinto que estar na floresta
trouxe pra gente algo a mais, assim, de sair mais fortalecido, de sair diferente. Principalmente pra nossa caminhada, né? Porque é o que a gente quer estudar com os povos originários. É o que a gente entende mesmo, que toda a sabedoria, ela tá ali dentro da floresta, os conhecimentos ancestrais, né? Foi muito rico. Teve alguns desafios também, né? De ir pra floresta. Eu fui com a Aira, tinha 1 ano e meio na época, né? Nós fomos em março. Então eu tive muito medo de levar um bebezinho, assim, né? De 1 ano e meio pra floresta, muito receio, como mãe, nossa, insegurança. Mas a Aira amou. Acho que quem mais sofreu de preocupação fui eu, porque ela se divertia tanto lá, era tanta criança, tanto bicho, cachorro, galinha e natureza, Pato. e anda de barco e brinca com as crianças, e as cerimônias, ela dança, ela... Então também foi um privilégio levar e integrar a criança dentro dessa simplicidade, né? Eu acho que essa é uma outra coisa que eu falei pro Gabriel. Eu falei, nossa, quero incluir meus filhos em mais momentos assim do que... não que resort não seja bom, né? Mas eu acho que para as crianças estarem dentro da natureza, desse contato, desse lugar mais rústico, dessa beleza tão incrível da simplicidade. E depois vocês também foram lá pros Pataxó, né? No meio disso daí, eu na recuperação, assim, Da cirurgia do quadril, eu tava com muita dor. E eu tava com medo, porque a Elaine tinha programado uma viagem pra Bahia, assim. Uma semana antes a gente recebeu o povo Pataxó aqui. E o povo Pataxó, eles não têm a tradição da ayahuasca, mas tá chegando há alguns anos já a ayahuasca pra eles, e eles estão fazendo esse trabalho também. E aqui em casa eu tava com dor e preocupado, porque ia viajar e não sabia como que eu ia com a dor que eu tava sentindo, porque precisava andar, precisava carregar a mala, precisava carregar a Aira. E no final do trabalho eu tava sentado aqui, na força, e tava uma miração tudo preto, assim. Aí de repente veio chegando 2 luzes, assim, como vagalumes, assim, mas elas andavam juntas. E ficaram 2 cicatrizes no meu quadril, onde por essas luzes entraram no meu quadril, e a dor, ela deu uma diminuída, assim. Tava doendo 90%, abaixou pra 40%, assim. Então diminuiu bastante a dor e eu falei, olha, será que é? Fui dar uma andadinha pra ver se era isso. Eu senti que eu recebi uma cura, né? Uma cura física mesmo. Da medicina, né? E desse povo também, que é um povo muito acolhedor, de muita resistência. Foi por onde começou toda a colonização, né? A invasão do Brasil. Foi pelo litoral, e esses povos que receberam o primeiro contato. E aí a gente foi pra lá pra conhecer a aldeia deles, desse povo que tinha acabado de passar por aqui. E a gente ficou em choque, assim, porque foi muito forte. A gente passou por um trabalho de ayahuasca na aldeia Porto do Boi. Era aniversário, inclusive, do Tatu, um dos dirigentes lá dessa aldeia. E eles têm a raiz deles, assim, é da Umbanda, né? Com esses encantados do mar, com a Jurema, assim, foi um trabalho também transformador. E aí a gente resolveu fazer uma vivência. A gente sentiu que foi tão bom pra gente, que a gente queria levar mais pessoas pra ter essa experiência com o povo Pataxó. Então a gente tá fazendo agora uma vivência lá pra Bahia. Dos dias 10 a 19 de outubro. Eu queria falar também sobre esse processo da nossa viagem, né? Porque quem tá assistindo o vídeo pensa, nossa, ele ainda estava se recuperando, por que ele teve que ir pra Bahia, né? Quero explicar sobre isso, né? Então, ele estava nesse processo de recuperação, e eu já em processo, assim, de luto da minha mãe, que minha mãe tinha feito a passagem, e a gente tinha colocado, assim, eu precisava liberar a casa dela, eu não tinha coragem de colocar para vender oficial para dentro de mim, né? De declarar que eu ia vender a casa dela. E eu fui numa cerimônia e conheci esses pataxós. Não era uma cerimônia deles, mas eles fizeram uma participação. Joati e a sua família. E dentro dessa cerimônia, nesse momento, eu já recebi essa cura gigante, que eu já tenho muita conexão com a Bahia, né? Eu ia pra Bahia desde criança com meus pais, um lugar assim, então a Umbanda pra mim veio desde a minha infância, meu pai recebia uma entidade que era baiano. E aí, dentro dessa cerimônia, me veio essa missão de que era pra eu falar com as minhas irmãs, eu aceitaria vender a casa da minha mãe,
com uma condição que todas nós fôssemos para a Bahia e inclusive participar de uma cerimônia com esses pataxós. E eu falei para as minhas irmãs, eu falei, olha, é o seguinte, me veio uma missão, vocês topam ir para a Bahia? Eu vou colocar a casa da mãe para vender, vai vender e a gente tem que ir para a Bahia quando vender. E as minhas irmãs me deram um ok, sim, topamos, inclusive minha irmã lá de Portugal. E realmente, né, a gente pede para o universo, recebe a cura, acontece. Então, quando eu falei para minhas irmãs, eu acho que foi coisa de 2 meses. Né, mais ou menos isso, assim, 2 meses vendeu a casa. E foi esse momento, né, que o Gabriel ele ainda também estava se recuperando, com muitos medos, a gente também. Eu falei, uau, é agora, né? Então foi esse preparo de ir para a Bahia. Foi a família toda, né, até a minha sogra foi minhas irmãs, foi a família toda, assim. E foi muito transformador lá. Então, dessa vivência, a gente saiu de lá, assim, com a certeza de que a gente precisava proporcionar mais isso para as pessoas. Porque foi uma cura profunda que eu vivi ali também, né? Entregando todo um processo de luto, toda uma jornada, toda uma cura, junto com o processo de cura, assim, né? Do meu companheiro, né? De ver ele ali andando, de ver ele lá. Nossa, isso foi um presente estar nessa viagem, ver ele bem, assim. Então, a gente saiu de lá muito transformado. A gente falou, não, as pessoas precisam, né, ter a oportunidade de vivenciar isso. Então, a gente organizou um cronograma. E é um cronograma muito especial, que a gente cuidou de cada detalhezinho, assim. Então, do dia 10 a 19 de outubro. Então, eu cheguei em Arraial, aí passa uma noite lá, Arraial da Ajuda, daí vai para Caraíva também, assim, eu falo que os lugares que a gente vai passar são lugares paradisíacos, com praias incríveis. Então a gente vai ter a primeira cerimônia na Reserva Porto do Boi, com vivência, pintura corporal, banho de ervas, é muito lindo. E aí depois a gente vai ficar hospedado dentro da Aldeia Mãe, que fica em Barra Velha, ali próximo de Caraíva. Então a gente vai ficar hospedado nessa reserva, numa hospedaria na beira do mar. E aí na beira do mar a gente vai ter mais 2 cerimônias de ayahuasca. A gente vai ter também uma visita ao Centro das Mulheres que Curam, que é um grupo de mulheres curandeiras, parteiras, rezadeiras, elas são benzedeiras. É muito, muito especial. A gente foi lá, passou por essa vivência e assim, é muito, muito transformador, é muito lindo. Então a gente vai ter também a vivência no rio, que eles chamam o Rio dos Ancestrais, que se chama Porto da Onça. A gente vai ter um banho de ervas lá. A gente vai estar cuidando de todos os detalhes, desde a chegada do aeroporto, né? Quando a pessoa chega no aeroporto, todos os transferes, a alimentação. E aí depois a gente colocou também 2 noites em Caraíva, que já é o momento de ficar, né, 2 noites em hotel, para integrar toda a vivência, né, já aos poucos ir voltando para a cidade, aos poucos ir voltando ao ritmo. Fica mais uma noite em Arraial da Ajuda e aí sim retorna. Então, se quem quiser saber mais informações, pode nos chamar, que é uma alegria poder compartilhar. Depois eu deixo o link de vocês para quem quiser participar, né? Mas que bom! Essa vivência transformadora de vocês dois, né, meu? Indo pra floresta, que é muito incrível, né? Daqui a pouco vai ter que fazer as dietas, né? O objetivo é esse mesmo. As dietas, elas começaram a chamar lá na floresta, né? Sim. Já a ayahuasca pedindo que ela quer que a gente faça as dietas. Estamos colocando nos nossos planos. A primeira dieta requer muito tempo também, né? É 1 mês lá na floresta, isolado, e depois dá para cumprir em casa, né? Sim. Mais 2 meses. Mas para ficar 1 mês lá na floresta tem que estar tudo em ordem por aqui. Mas é o nosso objetivo, fazer a primeira dieta da Kaisuma, que é a dieta inicial lá do povo Yawanawá. O Pajé Pacaraçu já recebeu a missão dele lá, eu recebi a minha, e eu acho que a gente vai fazer essa dieta junto. E é muito transformador também, né, a dieta. Vem trazendo muitas curas, né, porque ficar sem comer, ficar isolado, e no meio da floresta, então é muito forte, né, todo esse processo. E a gente tá pronto, só precisa realmente calcular qual que vai ser a rota certinho pra gente chegar lá e fazer essa primeira dieta. Já tá nos nossos corações mesmo de fazer esse estudo, de abrir esses estudos, né, que são vários. Nesse momento não vai dar,
mas essas vivências são mais fáceis, né, da gente ir, então E logo a gente quer também tá indo lá pra floresta novamente, fazer outra vivência lá, que é a floresta, estar em aldeia, estar em território indígena. Acho que é quando você é bem recebido, bem acolhido, que é o nosso caso, né? Você quer voltar sempre. Você quer voltar sempre, tanto lá na Bahia com os pataxós, nossa, dá vontade de voltar sempre. E como também no Acre também, a vontade já é de retornar, de voltar. Então. Bom, é isso aí. Queria agradecer vocês pelo espaço, né, que nos cede para fazer o podcast aqui e pela correria que vocês fazem, né, em busca de sempre estar se atualizando no mundo espiritual, né, de estar também encaminhando as pessoas para estarem também experienciando essas vivências, né? Então, gratidão a vocês. Gratidão. Pelo esse tempo de estar aqui hoje, segunda-feira, né? Tá falando aqui um pouquinho. E se você teve uma experiência de expansão de consciência e queira compartilhar, entre em contato comigo pelo Instagram, Relata Ayahuasca. Deixe uma mensagem que eu entre em contato com você. E nos siga no YouTube, dê like, nos qualifique nas plataformas de podcast. Isso faz com que o nosso trabalho seja mais visto. Gratidão a todos. Gratidão por esse movimento. Opa, é nóis. Gratidão por esse espaço. Gratidão. Gratidão. Gratidão.